Ei, tô de volta. Mas hoje eu não vou contar causa pra vocês não. Hoje eu quero conversar com vocês um assunto sério. O assunto da morte. É. Vocês sabem que teve uns tempos aí que eu andei quase uma semana matutando, encafifado com esse assunto da morte. Mas aí eu tive que parar. Causa que já estava começando a me dar um nó nas tripas da cabeça. Já estava me fervendo os pensamentos. Já estava misturando tudo na cabeça, viu? Se eu não paro, era bem capaz de eu ficar meio doido da cabeça. Ô, se era. Você sabe que eu cheguei a pensar que a morte não é nada. Que a morte não existe. É. Pensa bem. No dia que eu estiver deitado num caixão, a minha morte não vai existir para eu. Só para as pessoas que estão vivas e que estão me vendo morto no caixão. Da mesma forma, a morte do outro também não vai existir para ele. Só para nós que estamos vivos e estamos vendo ele morto no caixão. Sendo assim, a morte de cada um não existe. Porque quando eu estou vivo, a minha morte não está comigo. E quando eu estiver morto, deitado num caixão, eu aqui não vou estar presente para saber que eu morri. É. Então, nós podemos concluir que a morte não existe. Para quem está vivo, porque está vivo. E para quem está morto, porque não sabe que morreu. Né? Não? Embaralhou? Karma, muita karma nessa hora, hein? Eu vou explicar a mesma coisa de um outro jeito. Olha só para vocês verem. Quando uma pessoa desaparece sem saber o que aconteceu com ela e fica sumida para sempre, as autoridades não podem dar ela como morta, porque ninguém viu o corpo dela morta. E se ninguém viu ela defunta, a morte dela não existe. Nesse caso, nem mesmo para nós que estamos vivos, nós não vimos o corpo dela morta. Pensa bem, se uma pessoa desse conta de viver a vida inteira sem nem mesmo escutar falar da morte, sem ver a morte de nenhum animal e de nenhuma pessoa, nem mesmo na televisão, essa pessoa vai passar a vida inteira sem conhecer a morte. É por isso que eu digo que a morte não é nada, não existe, é tudo mentira. Olha só que coisa incrível. Tem gente que fala que tem medo da morte, mas na verdade o que põe medo na gente não é a morte, é esperar a chegada dela, esperar ela chegar. Então, sendo assim, se a minha morte não me traz prejuízo algum, nem hoje e nem quando ela chegar, para que eu vou ficar sofrendo esperando ela chegar? Outra coisa, hein? Não adianta nada a gente querer explicar, entender a morte da nossa vida. A vida não dá conta. A vida não dá conta de explicar a morte, o nada. A nossa vida só dá conta de explicar um bocadinho da vida. Bocadinho, hein? Bom, olha, eu acho que eu vou parar por aqui, viu? Se vocês quiserem, vocês podem continuar aí esquentando a cabeça com tudo isso que eu falei. Mas pra mim, eu paro aqui. Senão os meus miolos vai ferver outra vez. Eita!